Em 2011, a escola chamou a gente para ir ao psicólogo e eu fiquei surpresa porque eu pensei em várias coisas, mas não o que ele me falou. Que ele me fez uma pergunta, se eu sabia que o meu filho, aos 9 anos, já tinha escrito um livro. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz, mas ele falou uma coisa muito importante, que ele falou assim: mãe, a gente não tem direito de tirar o sonho de ninguém. Se o sonho dele vai realizar ou não, vai depender dele, mas sonhar é dele, é do ser humano. Cada um tem os seus sonhos. Concretizar vai ser se ele vai buscar, se ele vai ter persistência. E naquele momento eu não pensei que ele faria um livro, que hoje é uma realidade. Cara, como tudo começou, é engraçado, porque eu acho que começou muito cedo na minha vida, né? Eu gosto muito de cinema, de filmes desde criança. Quando eu era criancinha, uns 9 anos e tal, eu queria muito achar esse caderno e mostrar pra vocês, mas eu não consigo, eu não lembro onde ele tá, mas tinha uma atividade de escola de profissões, né? E eu lá, datado de 2007, 2006, eu coloquei lá produtor de filmes e tal, né? Então sempre teve uma coisa muito forte na narrativa na minha vida. E muito cedo, o que acontece? Eu era uma criança muito sozinha, né? Eu tinha poucos amigos quando eu crescia e eu ficava muito tempo sozinho porque minha mãe ia trabalhar e tal. Então o que acabava me ajudando muito era a fantasia, né? Quando eu não percebia que ele escrevia, percebia muito a leitura. Ele era muito de ler, ele lia muitos livros. Decorrer do ano ele lia 100 e tantos livros. Eu achava bem interessante. Aí com essa leitura eu acho que despertou a curiosidade até em mim. Quando eu o via escrevendo, quando eu via ele falando sobre alguma coisa que ele tinha escrito, aí eu vi que ele tinha potencial. E eu comecei a acreditar mais e mais no que ele faz, porque ele é muito persistente e ele gosta de fazer as coisas com precisão. E para ele é muito crítico com ele mesmo. Então eu sempre acreditei nele, sempre acreditei no potencial que ele tem e na força de vontade. E aí com isso ele conseguiu transformar isso numa realidade que para muitas pessoas talvez não tenha nenhum valor. Mas para mim, como mãe, que conheço a vida do meu filho, que conheço as dificuldades, que conheço que as pessoas não acreditam muito no que ele faz, no que as pessoas do ramo de trabalho dele faz, para mim e para muita gente, isso aqui é uma vitória que Deus deu para o meu filho e capacitou ele para ele ter condição de fazer isso com independência própria. Que eu tava lá no colégio militar e aí uma professora falou assim: gente, vamos fazer hoje uma redação, e pode ser redação livre, né? E aí eu lembro que eu pensei, o que eu falo, né? Naquela época a gente tinha muito de fazer redação sobre viagens, sobre férias, né? Essas coisas. Só que aí do nada eu comecei a escrever uma história ali meio inspirada em Nárnia, em Senhor dos Anéis, um garoto, um mundo fantástico. E aí isso é algo que, mano, você pode às vezes ouvir esses autores famosos falando: tal coisa surgiu na minha mente. Você pode ficar assim: mano, isso aí é paia, porque isso aí, deve ser os caras inventando. Mas, cara, isso acontece. Porque o nome do meu mundo, Greenwing, ele surgiu naquele dia, naquela redação, e tá aqui até hoje. Porque eu lembro, de algum motivo, que eu não sei qual, eu fui escrever o título e saiu. As Crônicas de Greenwing. E eu sempre achei a escrita legal, sabe? O G, né, que ainda combina com o G do meu nome, Gabriel. E aí tem o W, né, eu gosto muito de W, vocês vão até ver bastante nos nomes, né, eu gosto muito do Wzinho. E aí eu fiz a história que era, mano, totalmente iniciante ainda, mas que ali surgiu algo, né, surgiu algo que eu podia trazer pra mim mesmo. E aí com o tempo eu fui fazendo. Muitos dos meus amigos aqui presentes presenciaram várias vezes. Tem até um professor aqui meu, olá Décio, professor Décio, me desculpe dizer para o senhor, mas em muitas das suas aulas de matemática eu não prestava atenção.
porque eu tava criando o Greenway. Então, eu passei muito tempo lá no colégio e eu tinha um caderno, né? Na verdade, eu tenho até um caderno aqui, depois eu vou gravar uns inserts. Eu tinha um caderno que eu escrevia, rabiscava, e eu ia criando os pôsteres, né? E como eu já falei em outras coisas, a ideia era ser filme, né? Porque eu sempre quis ser cineasta e tal. E aí eu lembro também quando foi 2020 que eu comecei a ler muita fantasia, não só de um jeito de... Porque eu amo o gênero, né? Eu lembro até que uma vez o meu amigo Henrique foi lá em casa, ele olhou minha Netflix e os recomendados era tudo fantasia. Aí ele olhou pra mim e falava assim, cara, tu é doente, né, por fantasia. Mas não é só isso, é porque todo filme, toda vez que eu revia, que eu, né, revia uma série, relia um livro, era como se eu estivesse treinando pra quando esse mundo fosse virar realidade, né. E o que acontece? De 2023, na verdade 24 pra cá, foi quando eu tomei a decisão de transformar a história em livro. Muito disso veio por conta das dificuldades de fazer uma produção cinematográfica ainda no nosso país, da forma que eu gostaria de Greenway, né? Seria uma produção muito cara, porque é um mundo muito vasto. E aí então eu pensei, cara, vou ter que ir para a literatura, né? E a literatura tinha crescido muito como o meu segundo amor nas artes, né? Era cinema, aí a literatura foi crescendo, e aí agora, mano, as duas são quase um amor só, né? E aí eu pensei, cara, eu vou fazer livro, né? E eu já tinha feito vários roteiros, né? Eu vou colocar também os inserts aí dos roteiros originais para vocês verem como é que evoluiu, né? Como é que eram as ideias, os títulos. E aí eu pensei em fazer o contrário, né? Muitas vezes a gente vê livro virando filme. Eu peguei um roteiro cinematográfico e transformei em livro, né? Tem até alguns amigos aqui presentes hoje, tipo o João, que leu a versão de roteiro em 2020. Cara, eu lembro na época da faculdade, quando o Gabriel falou pelas primeiras vezes o objetivo que ele tinha de fazer uma saga de fantasia. Que ele tinha uma ideia que ele começou a desenvolver quando ainda era criança e que o objetivo dele era desenvolver essa história para um dia virar uma trilogia para o cinema. Então o objetivo dele no início era que essa saga fosse filmes, né? E eu lembro que ele sempre teve muita inspiração no Senhor dos Anéis. E isso foi muito forte, sempre foi muito presente, né, no Gabriel. E ele queria... Esse era o objetivo dele de vida. Conseguir fazer essa saga de fantasia. Então passou alguns anos, o Gabriel não comentou mais sobre as crônicas de Greenway, sobre os avanços que ele estava tendo, até que um dia ele veio e me falou: eu vou retomar esse projeto e eu vou escrever todos os longas, eu vou preparar todos os roteiros. Agora que eu terminei a faculdade, que eu tenho os estudos, que eu tenho uma visão mais madura das coisas, eu vou desenvolver esses roteiros e deixar eles preparados para um dia eu conseguir produzi-los. E foi um roteiro atrás do outro, sem parar, dias escrevendo, e comentava: olha, eu tô avançando, cara, eu tive essa ideia, eu tive aquela ideia, e eu ia acompanhando tudo. Foi uma verdadeira jornada a escrita desses roteiros. E eu lembro que quando ele terminou o primeiro, ele me enviou e falou: João, dá uma olhada e me fala o que você acha. E cara, era uma saga, era uma história de fantasia muito massa, cara. Dava pra ver a fantasia pura que tinha ali, mas ao mesmo tempo não era como o Senhor dos Anéis, não era parecido com nada, era uma coisa muito original. E era tudo muito bem ilustrado, eu consegui imaginar todas as partes da história, todos os ambientes, todos os lugares, todos os personagens. E falei, cara, essa história tem um potencial grande, enorme. Bom, o que eu, Luciano, sendo um dos amigos mais próximos do Gabriel, posso falar aqui através desse pequeno depoimento sobre as crônicas de Greenway. Muitos amigos do Gabriel vão dizer que esse livro, essa história, esse universo, tá na cabeça dele já tem mais de 10, 15 anos, desde a época da escola,
mas eu não o conheço há tanto tempo assim. Pra ser bem sincero, eu acompanhei bastante coisa dos bastidores. Muita coisa aconteceu de verdade para que esse livro esteja aqui. Mas eu não vou contar das dificuldades, eu quero contar algo curioso. A criação do mapa foi algo que eu acompanhei bem de perto. Numa bela madrugada, sim, madrugada, o Gabriel veio aqui no meu chat e falou: pô, muitas sagas têm os seus mapas, algo icônico assim e tal, e se eu criar o meu mapa? E aí do nada a ideia surgiu, ele pegou um software de criação de mapas e ele me mostrou lá o projeto. No zero, nada feito. E a cada 30 minutos ele me mandava uma atualização do mapa se construindo, tomando forma. E a partir daquela madrugada, não vou lembrar o dia exato, mas por volta de umas 1h da manhã, ele começou a montar o mapa. E montou, editou aqui, desenhou ali, criou isso, deletou aquilo, até que do nada, no dia seguinte, às 2 ou 3 horas da tarde, o mapa que muitos têm em mãos aí, estava completo. Em umas 12, 14 horas o mapa estava completo. Então mostra a vontade que ele tinha de fazer aquilo. E olha que o livro já estava na gráfica, já estava sendo impresso, mas ele queria porque queria que tivesse um mapa, para que todos pudessem acompanhar, entender um pouco mais desse mundo. Então eu acho que isso é um detalhe interessante de se compartilhar. A criação rápida desse mapa, mas não é rápido e mal feito ou feito de qualquer jeito. Cada coisa desse mapa foi feito com vontade e carinho, o mesmo carinho que ele tem por esse universo, por esse livro e por tudo que cerca as crônicas de Greenway. Mas graças a Deus as coisas aconteceram e agora estamos aqui nessa abertura. Gente, eu agradeço muito por vocês estarem aqui hoje. Eu fiz esse vídeo como um desabafo, como uma forma de mostrar para vocês como foi todo esse processo. Isso aqui é um sonho, mas não é só meu sonho. O meu maior sonho é que vocês serão os primeiros leitores, são as primeiras pessoas a entrar nesse mundo. É um mundo que está na minha cabeça, são personagens que estão na minha cabeça há mais de anos, mudando, fazendo metamorfoses, mudando, crescendo comigo. Cara, isso aqui tem as minhas relações com os meus amigos, tem as minhas relações com minha família, com a minha mãe, com meu pai, tem minha relação com a fé, cresceu bastante. Desde quando eu me converti em 2019, isso aqui mudou totalmente. Deus invadiu, na verdade ele se revelou onde ele já estava, ele sempre esteve aqui. Então eu estou muito feliz, né? E que hoje a gente venha nos divertir muito nessa nossa taverna e conhecer ainda mais coisas sobre nosso mundinho Greenway. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui, agradeço pela minha mãe, agradeço pelos meus amigos que me ajudaram, até aqueles que só ficaram escutando eu reclamar das demoras. Mas é isso, gente, muito obrigado e vamos aproveitar muito essa noite. Lughan Ena Berethia, que o Espírito da Luz sempre te guie.